Bora embarcar numa jornada e tanto, a busca da humanidade pela verdade. É uma história que leva a gente dos dogmas rígidos da Idade Média até as fronteiras, impressionantes da física quântica. Se prepara, porque a realidade é muito mais estranha do que a gente imagina. Imagina só essa cena. Existia uma sensação geral de que o universo era como um relógio, sabe? Perfeitamente previsível, todo decifrado pelas leis da física clássica de Newton. O movimento dos planetas, a queda de uma maçã, parecia que tudo já tinha sido explicado. Era como se a ciência tivesse chegado no seu capítulo final. Pois é, mas essa zona de conforto, essa certeza toda, estava prestes a ser completamente demolida. A realidade ia se mostrar muito mais esquisita, mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que qualquer um poderia ter imaginado. Para a gente entender essa revolução, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma era em que a certeza não vinha da ciência ou da observação, mas sim de uma autoridade que era tida como absoluta. Durante a Idade Média, a Igreja basicamente detinha um monopólio da verdade. Questionar o que era dito como certo podia levar a consequências bem sérias. Mas, aos poucos, algumas rachaduras começaram a aparecer nesse sistema. Primeiro, veio o Renascimento, que colocou a razão e a investigação humana em primeiro plano. Logo depois, a Reforma Protestante desafiou diretamente a autoridade da Igreja. Quer dizer, o palco estava sendo montado para uma grande mudança. E essa nova era seria definida por uma ferramenta poderosíssima, a razão humana, usada para observar a natureza diretamente, sem intermediários. Vários fatores se juntaram para impulsionar essa revolução. A redescoberta de conhecimentos antigos inspirou uma visão mais integrada do mundo. A invenção da imprensa ajudou a espalhar as ideias de gigantes como Copérnico e Galileu. E tudo isso meio que culminou na figura de Isaac Newton, que descreveu um universo mecânico, previsível, como um grande mecanismo de relógio. A razão parecia ter vencido. Mas como em toda boa história, essa também tem uma reviravolta. Ironicamente, o triunfo da razão acabou levando a uma nova forma de dogma. A mudança de mentalidade foi, radical. Aquela visão mais holística do Renascimento, que via tudo como uma grande teia interconectada, deu lugar a uma visão super fragmentada. O corpo humano passou a ser visto como uma máquina, dividido em partes. E a natureza deixou de ser uma parceira para ser vista como um recurso a ser explorado. O mundo virou uma coleção de objetos. E aqui está o ponto central. Nessa ânsia de se livrar do dogma religioso, a ciência acabou criando o seu próprio, o que a gente poderia chamar de ceticismo dogmático. O trauma da Inquisição foi tão grande que criou uma aversão a qualquer coisa que soasse espiritual. E com isso, uma barreira enorme foi erguida, separando completamente a ciência da espiritualidade. A gente foi de um extremo para o outro. Mas o universo sempre guarda algumas surpresas. E a chave para quebrar essa nova certeza materialista estava escondida na menor partícula que se podia imaginar na época: o átomo. No começo, a ideia do átomo se encaixava perfeitamente nessa visão de mundo mecânica, sabe? Era a famosa bola de bilhar de Dalton, sólida, fundamental, indivisível, o tijolinho básico de uma realidade material e bem concreta. Só que essa ideia de uma bolinha maciça não durou muito. A descoberta do elétron foi a primeira grande rachadura no modelo. O átomo, afinal de contas, era divisível. A realidade já estava começando a ficar um pouquinho mais estranha. Então, veio uma revelação que era simplesmente chocante. O átomo era, na verdade, quase que inteiramente espaço vazio. A ideia de matéria sólida, de algo concreto, começou a se dissolver. A imagem mudou para algo parecido com o sistema solar em miniatura. Com o Bohr, a gente entra oficialmente no mundo bizarro da física quântica. Os elétrons não se moviam de forma suave e previsível. Eles davam saltos quânticos, ou seja, eles desapareciam de uma órbita e, reapareciam em outra, sem passar pelo espaço no meio. As regras do jogo estavam mudando completamente. E, por fim, a gente chega no modelo atual, que é, de explodir a cabeça. O elétron não é mais uma coisa, um pontinho. Ele é uma nuvem de probabilidade. Ele existe num estado de potencial, sendo tanto uma onda quanto uma partícula ao mesmo tempo. A matéria sólida, a base do materialismo, simplesmente se dissolveu em pura energia e incerteza. Então, peraí. Se a matéria, no seu nível mais fundamental, não é sólida, mas sim uma nuvem de probabilidades,
O que mais poderia ser possível? Com os alicerces da realidade meio abalados, alguns cientistas se sentiram mais abertos para investigar fenômenos que antes eram considerados um tabu. Se a fronteira entre matéria e energia ficou tão tênue, então talvez outros mistérios, como a própria consciência ou fenômenos como a telepatia, pudessem ser estudados de forma científica. Foi o começo de campos como a parapsicologia, que tentava aplicar o método científico a essas questões mais profundas. Um dos campos mais fascinantes que surgiu daí foi o estudo das experiências de quase-morte, ou EQMs. E olha, isso não é um fenômeno raro, não. Uma pesquisa do Instituto Gallup, lá em 1982, já estimava que cerca de 8 milhões de pessoas só nos Estados Unidos tinham passado por uma experiência assim. O mais surpreendente de tudo é a consistência impressionante nos relatos. Não importa a cultura ou a religião da pessoa. A sensação de paz, a saída do corpo, o túnel de luz, a revisão da vida e, quase universalmente, a perda total do medo da morte. Essa consistência toda sugeria que algo real e profundo estava acontecendo ali. Então, o ponto crucial é este: parece que um processo de reconciliação está em andamento. Pensadores como Fritjof Capra e Amit Goswami começaram a traçar paralelos incríveis entre a física moderna e o misticismo oriental. A espiritualidade está sendo vista de outra forma, não como uma crença cega, mas como mais uma busca pela verdade, que pode muito bem caminhar lado a lado com uma ciência mais aberta e mais completa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa jornada da humanidade, do dogma ao conhecimento, nos deu um poder imenso. Mas a história já mostrou que esse poder pode tanto construir quanto destruir. A grande questão que fica no ar é se a humanidade está pronta para unir seu vasto conhecimento com a sabedoria do coração, justo agora que a ciência e a espiritualidade parecem estar começando a se reencontrar.